Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Diante da Lei e eu sou Guilherme Pitaluga Hoffmeister. No vídeo de hoje nós iremos conversar sobre alguns temas vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Estatuto e a essa matéria que é a ética profissional, que tanto cai no exame de ordem, e eu dividirei essa aula em 4 partes, basicamente. Primeiro falaremos um pouco a respeito dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, depois falaremos a respeito das eleições e de como se alcançam esses órgãos. Ainda falaremos a respeito de requisitos de inscrição para advogados e, ao final, sobre incompatibilidade na advocacia, as causas de exclusão, os impedimentos, que também é um tema que costuma cair no exame de ordem. Se você gosta do conteúdo que nós produzimos aqui no canal, considere se inscrever, considere deixar o seu like, ativar as notificações e nos seguir lá no Instagram, no @Diante da Lei. Pessoal, como nós estamos nesse momento pré-exame de ordem, pré-primeira fase, é importante que nós lembremos de algumas questões que costumam cair. Eu arriscaria dizer que, certamente, um dos temas sobre os quais nós falaremos aqui no vídeo de hoje irá cair no exame de ordem, porque tem caído recorrentemente. Então vamos lá. A Ordem dos Advogados do Brasil é dividida em Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conselhos seccionais, subseções e ainda a Caixa de Assistência aos Advogados. Como é que funciona isso? O órgão máximo da Ordem dos Advogados do Brasil é o Conselho Federal da OAB, com sede na capital federal, hoje em Brasília, e para alcançar o Conselho Federal é preciso chegar lá por meio de eleição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Em nível estadual, o órgão máximo é o Conselho Estadual, junto com a diretoria, que vai fazer uma função, então, a partir da seccional, é assim que nós chamamos, por exemplo, no nosso caso, a seccional do Rio Grande do Sul, e ainda nós vamos ter um nível menor, que é o nível das subseções, normalmente vinculadas a uma cidade, não necessariamente, mas normalmente vinculadas a cidades, a municípios, que vão ser uma espécie de braço da seccional, uma vez que não gozam de personalidade jurídica própria. Para além disso, nós fazemos ainda o uso de uma outra forma de organização vinculada à OAB, que é a Caixa de Assistência aos Advogados. A CAA da OAB, ela fica vinculada também ao nível seccional e também ela vai ser votada a partir das eleições. Então, como é que funcionam essas eleições? A gente vota, cada advogado, cada advogada tem direito a um voto para a subseção e um voto para a seccional. Isto é, eu vou votar em uma chapa para a minha subseção e vou votar em uma chapa para a seccional. Na chapa da subseção, a gente escolhe a diretoria, presidente, vice, secretário e adjunto e ainda tesoureiro, pelo menos esses 5 cargos, e também vamos votar no conselho. Para a seccional, nós também votamos em uma diretoria, em uma chapa, né, gente? Para a diretoria, para o conselho, e nessa chapa da seccional nós vamos ter ainda 3 candidatos para compor o Conselho Federal e ainda os membros que representarão a Caixa de Assistência aos Advogados em caso de vitória dessa chapa. O que é importante que nós lembremos aqui em relação a esses tópicos em específico? Primeiro, que nós não podemos votar em um candidato para presidente de uma chapa, para vice da outra, do conselheiro para outra. Não, a gente vota em uma chapa fechada, é uma lista fechada com toda a diretoria e todo o conselho. Fazemos isso em nível subseccional, municipal normalmente, então, para a subseção é assim que acontece. E nessa mesma eleição, que acontece a cada 3 anos, nós votamos em uma chapa para a seccional, o nível estadual. E nessa chapa da seccional vão ter os 3 candidatos para o Conselho Federal e também os representantes da Caixa de Assistência à Advocacia nos estados em que houver. Desses 3 membros que vão para o Conselho Federal, isso acontece com todos os estados e também com o Distrito Federal, haverá então 81 advogados eleitos que, por sua vez, irão determinar como será composto ou como será composta a diretoria em nível nacional. Então nós temos o Conselho Federal e a partir disso teremos lá uma diretoria, presidente, vice, enfim, da mesma forma que acontece com a seccional e com a subseção. Quem tiver um interesse em compreender melhor como é essa organização, quais são as atribuições, quais são os limites, eu vou deixar um card aqui em cima, vocês podem acessar, tem uma aula um pouco mais completa sobre esse assunto. Mas se é um advogado ou uma advogada, tem direito a um voto, como eu faço então para me tornar um advogado?
Bem, imagino que aqueles e aquelas que farão o exame de ordem têm pelo menos algum interesse nisso. Então vamos lá, gente. Para ser advogado, para ser advogada, o primeiro requisito que nós encontramos lá no artigo 8º do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, de 94, é ter capacidade civil. Não aquela capacidade civil que nós temos desde o nascimento, mas a capacidade civil plena, né? Para os atos da vida civil, que normalmente nós vamos alcançar com 18 anos, mas também há aquelas outras hipóteses de emancipação, casamento, formatura antes dos 18 anos, enfim. Então o primeiro requisito é a capacidade civil. Depois nós precisaremos da formatura em direito, obviamente, que será manifestada por meio do diploma, ou ainda nós teremos algumas outras possibilidades, como conseguir um certificado lá na faculdade, a comprovação que nós colhemos lá junto à faculdade, junto com o histórico escolar emitido também pela faculdade na qual nós nos formamos, que também vai fazer às vezes de diploma para fins de registro junto à ordem. É preciso estar com o título eleitoral em dia, a quitação com o serviço militar em dia, né? Isso pensando para candidatos brasileiros, obviamente. Ainda será importante que nós prestemos um compromisso solene lá. Vejam que o casamento, por exemplo, é algo que não vai exigir uma solenidade tão grande quanto o ato de inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil. É possível casar por procuração, por exemplo. Agora, ser advogado, se tornar advogado, não é admissível que se o faça por meio de procuração. Então é um ato personalíssimo, absolutamente solene. Obviamente nós teremos que ter também um outro requisito, né, gente? A aprovação no exame de ordem, que vocês certamente conseguirão. Estão estudando, estão vendo esse vídeo, se preparando para isso. Tenho certeza que terão êxito. E ainda nós temos que pensar em uma não existência de causa de inidoneidade. O advogado tem que ser idôneo, tem que ter idoneidade moral e não pode ser incompatível para o exercício da advocacia. O que significa isso? Pessoal, pensem em alguém que, por exemplo, é um militar da ativa e cursa direito. Esse militar da ativa, mesmo depois de concluir o curso, enquanto for um militar da ativa, ele não pode ser um advogado. Ele não pode se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil como advogado. Por quê? Porque há uma incompatibilidade absoluta, resultado do seu exercício profissional. O mesmo acontece com outros concursos públicos também na área jurídica, como, por exemplo, magistratura, Ministério Público, enfim, dentre tantos outros que nós poderemos falar aqui. Então isso vai gerar uma incompatibilidade de cunho profissional. Aqueles que já exercem ficam impossibilitados de se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, e aqueles que eventualmente se inscreverem e depois passarem a exercer uma atividade incompatível vão ter então o seu registro junto à OAB cancelado. Nada impede que lá no futuro, ou no futuro longínquo, né, ou próximo, quer dizer, a pessoa não gostou daquele concurso, quer sair, quer voltar a advogar, ou lá quando da aposentadoria quer voltar a advogar, é possível fazer uma nova inscrição, a pessoa volta com outro número. É diferente das situações de incompatibilidade que derivam da conduta do profissional. Pode acontecer, por exemplo, do advogado ou da advogada passar por uma situação de um problema de saúde. Então, durante aquele período, a pessoa não vai conseguir exercer a advocacia. Então, ela fica impedida, mas é um impedimento por um tempo relativo. Ela não vai conseguir naquele momento. É o mesmo que acontece com o advogado ou com a advogada que vai passar por uma situação de dificuldade pessoal que seja resultado, por exemplo, de um estado de embriaguez habitual, de um envolvimento com drogas ilícitas, com dificuldade para lidar com isso. Essa conduta é uma conduta incompatível para o exercício da advocacia e poderá gerar, então, para esse profissional, uma suspensão desse direito de advogar. Resolvida a situação, volta o profissional a advogar, volta com a mesma identidade profissional, com o mesmo número, tudo certo. Outra possibilidade, ou outra necessidade que nós temos é a necessidade da idoneidade moral. Significa dizer que o advogado ele não pode praticar nem fatos que sejam considerados pelo conselho incompatíveis para o exercício da advocacia. Por exemplo, um advogado ou uma advogada que faz filmes pornográficos. Isso poderia ser considerado pelo conselho algo incompatível. Então, poderia ser algo que retiraria esse requisito de uma idoneidade moral do advogado ou da advogada. E ainda uma outra possibilidade nesse sentido seria a prática de crimes infames. O crime infame aqui, para fins de ética profissional, dentro da nossa classe, dentro da nossa categoria da advocacia, seriam aqueles cometidos quando no exercício da profissão.
Então, por exemplo, aquele advogado criminalista que, junto com o seu cliente lá no presídio, começa a arquitetar algum tipo de delito ou leva drogas de forma escondida para lá, ou um aparelho de telefone celular, enfim, o advogado pratica algum delito no exercício da advocacia. Ele se vale da sua condição de advogado para praticar um delito. Isso é um crime infame aqui para todos os fins vinculados à advocacia. Se for um crime comum, ainda que seja um crime bárbaro, se enquadraria na hipótese anterior de um ato, de um vacilo, de um desvio de conduta, mas não o crime infame, porque o crime infame é esse vinculado à advocacia. Pessoal, tanto quanto as inscrições, porque vai envolver outras situações, por exemplo, com advogados estrangeiros, advogadas estrangeiras, eu vou deixar um card aqui sobre os pormenores desse assunto, e também tem uma aula aqui já no canal a respeito de incompatibilidade e impedimento para o exercício da advocacia, uma aula bem completa, com as exceções, com mais detalhes a esse respeito. Vou deixar também o card aqui. Quem tiver interesse, está convidado a acessar também essas aulas. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui, vou responder com o maior prazer. Se quiserem perguntar no Instagram, toda terça-feira nós estamos lá no @Diante da Lei respondendo perguntas. A gente deixa uma caixinha lá. E se você gostou desse vídeo, se está gostando dos vídeos, considere mais uma vez se inscrever aqui no canal. Isso é importante para que nós alcancemos mais pessoas. Considere curtir, ativar as notificações, enviar para um amigo, para uma amiga que está se preparando para o exame de ordem também. Eu agradeço imensamente a atenção. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, tenha aproveitado para relembrar alguns temas ou para aprender novos temas, e eu estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.